Ok. Boa noite. Hoje o Início Empreendedor com o Jean-Pierre, da Papum e Sascar, vai compartilhar um pouco com a gente da trajetória, o que fez antes, como chegou até essas startups e também como divide o tempo, né? Que tem vários empreendedores que têm mais de uma ideia de negócio. E então começa contando um pouco para a gente que fase que está hoje, Jean. Legal, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Então, sou o Jean, né? Sou aqui de Curitiba, e a nossa fase atual é que, de certa forma, eu estou à frente de duas startups, né? Uma delas é a Papum, que é um marketplace focado para um público diferente, são comunidades, periferias e favelas. A Papum tem esse foco porque eu nasci numa comunidade aqui em Curitiba e moro ainda numa comunidade, que é a comunidade Vila Torres, que é pertinho do centro. Então a gente sempre tive esse olhar um pouco para o social e também para o próprio empreendedorismo. Então a Papum é um pouco do resultado desse processo. E uma outra startup que nós temos que é a Senscar, que é uma startup que surgiu dentro de uma competição do Renault Experience 2017-2018, em que a gente acabou criando um projeto que a gente desenvolveu um sensor que captava o álcool através da respiração do motorista, né? Quando o cara chegava no carro, dava partida, em 20 segundos a gente captava essa atmosfera do veículo, e se houvesse moléculas de etanol ali dentro, a gente capta isso, na verdade, envia essa informação para a empresa de frota de veículos, etc., e ela toma então a decisão, né? A gente fornece essa informação para que ela tome ação. É um O sensor, já? sensor, isso, é um sensor, isso. A gente É. instala dentro do carro, né, do caminhão, Vocês do têm um ônibus. pack? Vocês vendem um produto que é um pack ou uma assistência mensal? Na verdade, é os dois, né? Tanto o produto quanto também o software que ela faz todo o monitoramento da frota dela e também dos alarmes. Tu tem o site que é para me dar uma conhecer mais esse teu produto? É Senscar, Sen de sensor, né? E car de carro, senscar.com.br. Nós já estamos, de certa forma, a gente está no último, na última prova de conceito. A gente já fez uma prova de conceito com a Rumo, com a Gerdau, numa mini em Minas Gerais, e agora está digamos, na última fase do desenvolvimento, que é poder criar o cabeça de série, né? Onde a gente já tem uma empresa aí engatilhada para poder fazer produção, né? Fabricação do dispositivo aqui em Curitiba, para que a gente possa começar a fase comercial. Então, eu acho que é isso, é essa fase atual. E quanto tempo que está em cada uma das startups? Acho que a Senscar ela já vai para o quarto ano e a Papum para o segundo ano e meio, né? Legal. E antes, o que você fazia? O que você trabalhava? Legal. Então, como eu falei que eu nasci numa comunidade, então aqui na Vila Torres, né, na verdade minha avó e meu avô vieram para cá do norte do Paraná, da cidade de Açaí, para Curitiba em 1973. Em 74, não que eles fundaram, mas eles foram os primeiros presidentes aqui da Associação de Moradores da nossa comunidade aqui, né? Meu avô, o primeiro presidente, minha avó a vice, e assim, minha avó foi várias vezes presidente aqui. Então, minha família toda vem com essa pegada, né? Com esse contexto de atuação nessa questão social. Então, tenho tios que trabalham até hoje nessa parte também, são educadores sociais. Teve minha tia que abriu uma ONG chamada Passos da Criança, onde eu também trabalhei durante 8 anos, né, na parte de captação de recursos e marketing. A gente conseguiu fazer um trabalho bem legal ali, dois anos, trazer mais de 1,5 milhão aí de recursos, né, financeiros para a instituição. E nesse meio tempo sempre tive esses dois olhares, né? A questão do social para entender um pouco essa realidade. E para quem para quem mora, vive em comunidade, você tem uma questão disso, de uma realidade um pouco paralela dentro desses lugares, em que a grande maioria da cidade não vê ou não enxerga. Então a gente sempre teve muita preocupação nesse sentido. E de um outro lado também uma veia que para mim sempre foi muito forte foi a questão da criatividade, né, do incômodo, para poder criar coisas novas, uma curiosidade que sempre tive.
vários caderninhos ali, anotando ideias pra caramba, assim, desde os 15 anos, né, tenho essa característica. E foi que em 2009, a partir de 2009, é que através da própria Senscar e depois da Papum, acabei saindo da ONG, que eu trabalhava, onde eu decidi que nunca mais ia trabalhar para ninguém, para poder enriquecer ninguém. Daí que eu fui para a ONG, depois eu abri o meu próprio negócio, em que fiquei então nas duas startups. Né? Hoje a Papum com um pouco mais de foco pelo momento, depois de a gente ter passado por várias coisas, ter vencido o Rocket, nosso último feito aí, que foi bem bacana. Então, acho que um pouco assim, resumir, né? Um pouco desse trajeto aí. Mas se vocês quiserem, a gente pode detalhar também. E do Rocket, o que mudou depois ou durante a participação? Você recomenda que os empreendedores participem dessas competições? Então, eu recomendo com certeza. Com certeza, principalmente para quem tem uma startup que ela ainda não é, né, não tem nome, ela ainda não é conhecida, não tem uma marca forte. Se você não é um cara que é um player já estabelecido no mercado, com certeza acho válido, eh, principalmente pela questão da visibilidade, da exposição que dá, né? A Papum, de certa forma, não era conhecida, né? Talvez esse convite veio porque a gente realmente passou pelo Rocket. Claro que a gente acabou vencendo, mas se não fosse toda a visibilidade que é dada a esse programa, talvez a gente não estaria aqui. Então, o Rocket foi muito importante para que ele pudesse propagar, de certa forma, o nome. Né? Hoje as pessoas conhecem, de certa forma, já ouvi falar, né? Já vi você, etc. Tem várias pessoas que fazem isso, acabam reconhecendo a gente, lembram do nome, lembram do que a gente está fazendo, e isso com certeza atrai, né, mais parceiros, atrai oportunidades, atrai também ajuda a gente a alcançar um modelo, talvez, que a gente está na busca agora, que é um modelo de receita e também um faturamento condizente para que a gente possa não só atuar na comunidade que a gente atua, mas também para ir para outros lugares. Então, o Rocket foi assim um divisor de águas, literalmente, para Papum, porque também acelerou os processos que a gente estava esperando para 2, 3 meses ainda, a gente teve que fazer um mês depois. Né? A gente teve que acelerar tudo. O que é muito bom, e eu acho que uma startup é isso, né? Uma startup é você fazer rápido, tem que aprender rápido, e todas as oportunidades que surgirem tem que abraçar, porque a gente sabe que é difícil, o mercado ele é concorrido, independente qual é o setor e onde você está, se você tem uma oportunidade para aparecer, para se destacar, para poder falar sobre você e o que você faz, com certeza, né, você tem que aproveitar. Então, por isso que eu acho que o Rocket é muito bom e aconselho, sim, outros empreendedores aí a se cadastrarem. Tenho informações que o próximo ano vai estar muito melhor. Tem Olha previsões, só. tem previsões até de investimento na startup que vencer. Então, né, o que não teve no nosso caso, por Tá ficando hora, interessante. isso ó, vai começar cada vez mais vai ficar interessante, cada vez mais patrocinadores, exposição. Eu acho que o nível das provas também deve aumentar, deve ser diferente. E também eu acho que uma premiação era interessante, né? O que até agora não teve, acho que no próximo ano vai estar bem legal. Eu conheci o Leopoldo, na verdade, lá na ViaSoft. E aí eu fiquei curiosa, como que você chegou em parceiros, não sei se tem sócios, como Uhum. foi esse processo? Então, a gente comecei a papum comigo mesmo, né? Deixa eu contar a história. Em 2009 mesmo. Eu tinha saído de casa, era um domingo, 12h30, e eu fui comprar alguma coisa para comer na própria comunidade. Só que aí, tradicionalmente, depois do meio-dia, as coisas todas fecham. Né? O pessoal vai ficar em casa, vai descansar e tal. E eu lembro que eu volto frustrado aí para casa, mas quando eu vou pisar na minha porta, né, entrar na minha casa, eu sinto o cheiro da comida da vizinha vinda pelo muro. Aí eu falo assim, nossa, o que essa mulher tá fazendo, né? Que parecia muito bom, parecia muito gostoso. Depois eu fui descobrir que o nome dela era Dona Roseli. Só que daí naquele momento, né, que eu senti o cheiro, me veio o primeiro insight. O primeiro insight foi assim, cara, por que não existe alguma coisa que faça com que eu, Jean, como consumidor, me conecte com essa mulher aí do outro lado do muro
que tá fazendo essa comida para que eu possa comprar essa comida dela. Comprar um prato, comprar uma marmita, alguma coisa assim, né? E aí veio a primeira ideia, então, de criar um canal, um aplicativo, um canal digital que conectasse, então, consumidores e moradores de comunidades com vendedores, estabelecimentos comerciantes locais. Ou seja, moradores da própria comunidade compram de vendedores da própria comunidade, né, de pessoas que sabem fazer algo, que têm uma habilidade, que têm uma capacidade. Então, seria essa ferramenta que conectaria essas pessoas. Esse foi o primeiro insight. O segundo foi uma frustração barra um pouco de ódio misturado, quando eu fui comprar também comida no aplicativo, o Rappi na época, e o Rappi disse que não entregava. Tá, mas aí eu fiquei encucado com isso, fui no site deles e procurei lá o raio de entrega e vi que eles excluíram literalmente a nossa comunidade. Porque eles fizeram assim deixa eu, né, não dá para ver, mas eles fizeram um V literalmente na rua principal e na outra rua que passa do lado, e a comunidade em si, eu estava bem no meio, eles excluíram. Aí um pouco de revolta nesse sentido, né? E também com a questão de ter visualizado a oportunidade, barra necessidade da questão de comprar comida na própria comunidade, é que então surgiu a ideia do Papum. Né? O Papum então vem como um marketplace focado para comunidades, periferias e favelas, onde então nós conectamos esses moradores com os vendedores através de 4 segmentos, que é alimentação, ou seja, a gente funciona em tese como um iFood, produtos, onde a gente também funciona em tese como um LX, como se fosse um Get Ninjas também de serviços e um quinto andar de imóveis. Então é alimentação, produtos, serviços, imóveis, tudo num único app para um público que não está sendo atendido que hoje também está sem acesso e não tem minimamente aí poder pedir alguma coisa para comer e chegar na porta da sua casa ou encontrar ali um vendedor, seja de produto, um cabeleireiro, por exemplo, por um app, porque isso não chega nas comunidades e essa dor que a gente vem resolver, né? Então, a ideia é que os próprios moradores da comunidade que têm um produto ou serviço vendam para os moradores da comunidade. Isso mesmo. Caso venha a ter demanda por pessoas de fora que queiram vender ou comprar, vocês pretendem atender também ou não? Então, por hora, o modelo é que, se caso há um consumidor de fora da comunidade que quer comprar dentro da comunidade, se o vendedor tiver capacidade de entregar ou de fazer aquilo, né, aquele pedido, ok, pode até ser. Mas dentro do nosso modelo, vendedores de fora da comunidade não podem vender naquele ambiente da comunidade. Seria necessário que a gente criasse um outro ambiente para ele, para que pudesse acontecer isso. Por quê? Porque dentro das comunidades há uma lógica, uma dinâmica e há uma aceitação dos itens barra produtos e serviços que são oferecidos e vendidos dentro da comunidade. Fora da comunidade há um outro padrão de compra, de consumo, de hábito, né? Então, se a gente acaba abrindo muito esse processo agora, no momento, no início, a gente pode ter muitos casos de consumidores que estão fora da comunidade, não estão acostumados com aquele padrão, seja de, por exemplo, uma comida, seja, né, de um produto, recebe esse produto em casa e não gosta, por exemplo, e vai lá, avalia o aplicativo, né, diz que não gostou, aquele vendedor, etc. Mas porque esse consumidor de fora tem um padrão X. E na comunidade, o que é praticado e muito bem aceito é o padrão Y, né? E não há problema nisso. Há problema se caso a gente tiver expectativas, né, determinadas por de um lado e não ser atendido. Então, por hora, para proteger esses vendedores e também para que a gente crie um ambiente, na verdade, de fortalecimento dessa economia local, porque daí a gente encontra, né, conecta com o nosso propósito, que é ativar a economia, é fazer o dinheiro girar dentro da comunidade, que ele fique, né, dentro da comunidade. Nosso momento agora é de fechar mesmo, criar zonas ou regiões, né, de atuação, que seriam o próprio perímetro da própria comunidade, e quem sabe futuramente, num segundo momento, a gente consegue conectar tanto uma comunidade quanto a outra, quanto quem está de fora, né, com a própria comunidade e vice-versa. Legal. E até hoje
quantas transações já foram feitas pelo sistema de vocês? A gente teve mais de 1.500 já pedidos realizados em 5 meses, né, que a gente tem de Vila Torres. E a Vila Torres Legal. e a Vila Torres é uma comunidade pequena, ela tem 8.000 pessoas só. Sim. Então, a gente já está com um número interessante aqui, bem aceito, né, na comunidade. E as próximas que vocês pretendem entrar são em quais cidades? Então, nós já temos conversas com comunidades no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraíba. Por exemplo, uma que nós visitamos 2 vezes já é Paraisópolis, em São Paulo, que é a segunda maior favela de São Paulo. São 130.000 pessoas lá. Então, é uma verdadeira cidade, literalmente uma verdadeira cidade, que tem em torno de 14.000 comércios de rua. Só para vocês terem uma ideia. 14.000 comércios de rua. E não é brincadeira, não, porque quando você anda naquilo, você fica impressionado. É uma cidade que é uma comunidade, uma favela super, super ativa. Super. Você tem todos os bancos lá, você tem Casas Bahia, Magalu, todas essas lojas de móveis e eletros. Você tem restaurantes, você tem clínicas odontológicas, redes de farmácia, redes de supermercados, redes distribuidoras de bebida, adegas, redes de material de construção. Tem pessoas milionárias lá dentro da comunidade. Tem um cara que ele é o rei do imóvel lá, ele tem 62 imóveis dentro da comunidade. Então, assim, é uma economia muito própria que quem está fora da comunidade não conhece, não entende, não viveu isso. Então, a gente está conversando com comunidades desse porte, porque a gente entende que há um potencial muito grande em termos de vendedores, né? Pessoas que a gente pode prospectar para trazer para dentro do app, como também um ótimo local para a gente criar realmente um ecossistema. É um ecossistema de compra, venda, de geração de renda, de oportunidade, e de várias outras coisas que podem acontecer, porque, como eu comentei, a comunidade, as favelas não estão só fora de um contexto de eu não consigo pedir uma pizza pelo iFood. Não, ela está fora de um contexto de tecnologia, tá entendendo? Ela acessa o quê? WhatsApp, Facebook, YouTube, aqueles aplicativos de certa forma tradicionais ou, né, do dia a dia, mas agora para resolver uma dor dela, há muita coisa ainda. Há muita coisa ainda para ser levada. Aí vocês trabalham com as duas pontas, então, né? Tanto os prestadores de serviço ou vendedores de produto e os consumidores. Como que vocês estão fazendo para divulgar para essas duas pontas e para trazer eles para a plataforma? Então, para os vendedores, a gente, quando vai entrar numa comunidade, a gente faz uma ação de cadastros, né? A gente acaba cadastrando em torno de 150 vendedores aí em 4 dias. Porque a gente tem um modelo de negócios que ele é atraente para esses vendedores. Por exemplo, o iFood ele chega a cobrar 12% a 27% de taxa de transação, né, por pedido. No nosso modelo, a gente não tem cobrança de taxa. Então, a objeção desse vendedor é mínima. Assim, ele não tem objeção para entrar. Porque a E gente aí, entende. como que é remunerado a plataforma daí da Papum? Então, quando a gente faz digamos, a gente diz, olha, a gente não cobra de você, ele acaba entrando, depois a gente acaba encontrando o outro e vai falando e vai entrando vários vendedores, né? Então, qual que é a nossa ideia? A nossa estratégia é atrair muitos vendedores, onde você deva ter pelo menos em torno de 20 lanchonetes, por exemplo, umas 5, 6, 7 pizzarias, por exemplo, no mesmo local, em que essa concorrência, entre aspas, natural que vai surgir dentro do app, vai dar a necessidade com que esses vendedores se diferenciem. Então, aí nós temos planos de assinatura, em que esses vendedores pagam para ter serviços, né, especiais, onde ele vai conseguir, por exemplo, patrocinar um banner para que ele possa ter destaque, ele vai patrocinar um anúncio para ele poder aparecer primeiro, ele vai conseguir, por exemplo, utilizar o delivery nosso, em que esses vendedores acessam pagando uma mensalidade, e além dessa mensalidade nós temos também um valor que a gente recebe em cada entrega, né, realizada.
Então a gente tem um modelo que a gente não cobra por taxa de transação, por pedido, mas vai cobrar por uma assinatura, delivery e também publicidade. Interessante esse modelo premium, né? Que tem a parte gratuita e também tem a parte que tem algumas coisas a mais que são Isso, pagas. isso mesmo. E dessa Pessoal, forma a gente. quem tiver perguntas pode falar com a gente, enviar aqui no chat ou pode abrir a câmera, o microfone e enviar, tá? Eu tenho pergunta daqui, Dani. O Jean, Olha só. Opa, a gente está tocando um projeto aqui no Rio que é sobre educação em comunidades, onde a gente educa vendedores locais, né, comerciantes locais, prestadores de serviços. A gente ensina como ele pode aceitar Bitcoin. E aí, uma vez que a gente consegue aí uma massa de pessoas aceitando Bitcoin, a gente vai iniciar a segunda etapa, que é explicar para as pessoas como elas usam Bitcoin. Tá? Então, aí, só para te dar um contexto aí, para poder trazer a pergunta, né? Porque você falou que existe toda uma economia local, com vários prestadores de serviço. Você citou aí uma comunidade que é bem grande, né? E eu não sei se vocês já pensaram, ou se você já você conhece um pouco mais desse ambiente cripto. Se não, ok. E se sim, como é que você vê a integração com a tua solução e com essa economia local? cara, não conheço muito esse ambiente de criptomoedas. Até tentei fazer um curso um tempo atrás aí. Acho que eu tentei fazer o curso, mas acho que era antes da pandemia ainda. Acabei não dando continuidade e não me aprofundei, não me aprofundei no tema. Mas o seguinte, eu acho que se vocês já têm já tem, por exemplo, um público e de certa forma estão tendo esse job aí que vocês estão fazendo, a ideia da Papum é conectar, na verdade, com várias outras, seja tecnologias, iniciativas, frentes, para que a gente possa fazer parceria para impulsionar, na verdade, o que a gente está fazendo ou fortalecer o que já está sendo feito dentro da comunidade, né? Eu só perguntar uma coisa rapidona, gente. A pessoa, ela paga pelo teu app? Não, não paga. Não, ainda não. Tá. Não. Você pensa em fazer isso mais para frente? Quando você fala pagar pelo app, seria em que sentido? Porque você encontra o prestador de serviço pelo app. Sim. Mas aí o pagamento, a contratação é feita por onde? Correto. Então, hoje, o que a gente verificou, por estratégia, a gente ainda não incluiu um meio de pagamento integrado, né? Por quê? Porque isso envolveria várias coisas do nosso lado, em termos de infraestrutura, etc. E também por nós também estarmos ativando o conceito ali de segmento de produtos, né, e serviços, né? Pensa em produtos, por exemplo, que a gente teria que nos responsabilizar caso alguém tenha dito que comprou uma caneca ali pelo app e não recebeu, né? E a gente teria que, de certa forma, se responsabilizar por isso. Como o ambiente de comunidade ainda é um ambiente que nós também estamos descobrindo, que a gente também está aprendendo, então, para que a gente não tivesse alguns problemas nesse sentido, a gente não integrou, seja uma API ali de um gateway, etc. Então, hoje, como é que acontece? Esse consumidor só aponta a forma que ele quer pagar e aí ele faz o pedido e paga na hora da entrega, na hora da retirada, né? Se for, por exemplo, um produto ou serviço, essa comunicação hoje é feita via chat. Então, o Papum faz a conexão hoje. Nós conectamos essas duas pessoas, né? Quem está interessado, esse cara que vai prestar o serviço ou está vendendo esse produto. Futuramente, sim, a gente vai fazer essa questão da integração do gateway, por exemplo, mas pode ser que seja só no começo do ano que vem. Bacana. Eu te recomendo dar uma olhada em cripto, cara. Porque, assim, agora tem uma barreira grande aí tecnológica, o pessoal não... A adoção ainda está baixa, mas a gente sabe que essa curva de adoção, ela vai inclinar aí e, assim como antigamente o pessoal sabia usar cartão de crédito, né? E hoje é uma coisa super comum, não Sim. tinha conta em banco digital, e hoje todo mundo tem. Vai acontecer isso com cripto. Então vai chegar uma hora que vai ser extremamente simples usar. Na verdade, hoje até é relativamente,
Mas só falta aí passar dessa etapa de melhoria de user experience, né? O pessoal vai começar a usar. E pode ser uma solução muito bacana para os vendedores aí do teu app, né? E você sabia que talvez a gente tenha uma oportunidade no Brasil que a China teve, não sei exatamente o ano, mas foi um momento onde os aplicativos lá de fintechs lá, de banking, começaram a crescer, e hoje a China é o monstro que é. Quando eles observaram que havia muitos camponeses, né, que são da área rural, ou seja, mais de 800 milhões de pessoas na parte rural da China, que não tinham banco, não eram bancarizados, não tinham nenhuma conta aí no banco, etc. E eles trouxeram o conceito, né, de você ter o banco, né, num celular, mobile e etc. E começaram a difundir isso lá. E hoje, praticamente, você não faz nada na China sem o seu celular, porque todas as coisas são feitas de uma forma através do celular, porque as pessoas que não tinham nenhuma cultura, por exemplo, de colocar dinheiro no banco, acabaram já aprendendo de uma forma muito fácil utilizar o próprio celular para poder fazer essa gestão de valores, pagar coisas, comprar coisas, etc. Então, eles tiveram um salto quântico em tese aí muito grande, porque as pessoas não tinham nenhuma experiência e trouxeram uma coisa totalmente nova que elas acabaram, né, claro, aderindo com o tempo, mas fez uma grande diferença hoje na forma como a própria sociedade como um todo compra e vende. Talvez nessa questão da cripto que você está trazendo, tenha essa oportunidade dentro das comunidades favelas. Porque as É que pessoas pensam. geralmente as comunidades não têm os bancos tradicionais, né? Aí o pessoal usava bastante dinheiro. Não sei agora, né, com o Pix, Isso, com os isso, digitais, qual isso mesmo. porcentagem que está dinheiro e qual que está banco digital, né? Você sabe? Correto. Então, eu sei que antes da pandemia, o índice, né, de desbancarizados no Brasil chegava a 36% da população. Era muita gente. E boa parte dessas pessoas eram da classe CDE, né, estavam nas comunidades. Com a questão da pandemia, a Caixa, né, o governo, em tese, teve que colocar dinheiro na conta do pessoal, não tinha por onde tirar o dinheiro, tiveram que aprender a usar, né, o aplicativo. Interessante que na minha comunidade, eu fiquei impressionado com aquilo. Na minha comunidade eu estava comprando não sei o que eu estava comprando lá, estava numa mercearia, eu estava indo embora, eu fui pagar e chegou um catador de material reciclado com um carrinho dele, foi comprar alguma coisa, acho que era um arroz, alguma coisa assim, daí a moça perguntou, pagamento como? Ele falou QR Code. Ele pagou com QR Code, entendeu? E ele estava com um carrinho, ele estava puxando o carrinho. E era isso que ele faz, é isso que ele faz, só que ele pagou com QR Code. Então é isso que eu estou dizendo da questão da China, né? E que talvez no Brasil há uma oportunidade para ser aproveitada nesse sentido aí da digitalização e também conexão com outros serviços. Aproveitando o gancho que vocês estão falando disso, né? Eu acompanhei já os índices, participei de alguns eventos onde que mencionam os números da China, né? Hoje a China, cerca de 98% de tudo é feito digital, né? Lá temos o modelo de comunismo, onde que governa, né? E dentro disso existem duas aplicações que governam, vamos dizer assim, né? Que é o Alipay e o WeChat. Que dentro disso são co-criados ecossistemas, Thiago. Inclusive, eu tenho uma empresa que acabei migrando agora aqui para a Web3 para me lançar ela, só que vem a questão da adoção que o Thiago falou para a gente popularizar mais a Web3. Esse modelo de governança, acredito que ele tem que ser um modelo descentralizado, onde que tenha a governança através dos usuários e não por uma governança de uma única só pessoa ou de uma organização governamental, para a gente poder descentralizar sim e agregar valor no poder aquisitivo do usuário, das pessoas, né? A gente até tô analisando qual que seria o modelo ideal, Thiago, para desenvolver essa aplicação. Até aceito sugestões, porque a gente tem, de um lado, a moeda monetária do comércio, do estabelecimento, e do outro lado a gente tem o ativo digital. Isso foi bom, E também, só vamos acompanhar, anexar mais outros dois pontos. A gente tem a centralização do ativo, vamos supor, do token ou da moeda, e temos também a descentralização do ativo.
onde que a gente teria uma carteira, uma wallet, ou então a gente teria um pendrive ou algo que armazenasse o ativo. Então, se a gente se torna uma operação descentralizada, centralizada, a gente vai ter que acabar pagando encargos para o governo. Porque para a gente ter um monitoramento dos ativos do usuário, correto? Então, eu vou ter que pagar um software, alguma coisa governamental que, querendo ou não, vai ter acesso ao ativo do usuário. Então, a saída seria, sim, a gente está nesse caminho. Inclusive, a Solana ela está com um projeto de desenvolvimento de um celular totalmente descentralizado. Então, eu acredito que aí vai abrir uma porta, assim, para a gente conseguir conectar o descentralismo ao comércio local, aos estabelecimentos comerciais. Eu vou pegar esse teu gancho e seguindo ali da Papum. No teu caso específico, bacana, depois a gente vai aprofundar com ele, tranquilo. Mas esse ponto que você está trazendo, ele é bem interessante, inclusive é a pergunta que eu ia fazer para o Jean na sequência. Então foi bom aí esse teu ponto. Que eu perguntei para o Jean ali, primeiro da cripto, né, em relação aos usuários / clientes do app. Logo no comecinho, Jean, estava até te perguntando sobre o conceito de DAO, porque se você estava familiarizado, né? Porque uma vez que você trabalha em comunidades, a DAO funciona como uma espécie de comunidade, né? Então, e é um approach, uma abordagem, como o Guilherme estava falando, muito descentralizada. Então é uma novidade, o pessoal não conhece, já vai conhecer e vai ter um monte de DAO. Vai surgir muita. A gente aqui está ajudando a criar várias DAOs. Talvez a gente seja a DAO com mais DAO, né? Que tem aqui, pelo menos BR, certeza. E aí, o Jean, eu queria deixar esse raciocínio aí para ti, tá? Se você pode acompanhar esse movimento de DAO e ver se faz sentido para Papum ser uma DAO. Porque você consegue engajar a comunidade de uma maneira totalmente diferente, onde o pessoal não se sente só como cliente e usuário, mas eles são detentores de tokens de governança da Papum e eles conseguem tomar decisões junto com você no processo localmente, entendeu? Uhum. Então, esses cripto / DAO, dado o teu contexto, eu acho que pode fazer bastante sentido aí para Papum. E não somente isso que o Thiago falou, mas também é uma forma de gerar valor para o usuário. Porque imagina lá, a Papum crescer, o token ou a moeda do ativo da sua startup agregar valor, a pessoa que tinha lá um fundo de reserva na poupança rendendo 0,5 ao mês, que não é nada, comprou 1.000 tokens da sua empresa a R$1 cada uma, a sua empresa valorizou, tá valendo 5. Deixa eu aproveitar e perguntar, o Jean, você tem cofundadores hoje, não? Hoje não. Quem que é a equipe? Por enquanto está só você. Isso, nós estamos trazendo um CTO agora. Tá, bacana. Aí essa primeira versão do app foi você que fez, não? De certa forma, na verdade, a gente contratou, né? A gente contratou uns desenvolvedores. O MVP, na verdade, foi feito com os devs que a gente tinha contratado. Até chegaram a ser sócios por alguns meses, mas acabaram decidindo sair porque tinham os empregos deles, etc. E agora a gente também tem um CTO, mas aí também a gente terceirizou essa outra versão que a gente lançou. Bacana. Depois vamos falar com calma sobre isso, a questão de DAO, cripto, tem uns insights bacanas aí que podem ajudar. Aí não sei se a Dani, porque a gente tem uma pegada aqui no Início Empreendedor, que é bem voltada aí ao lado humano do founder, né? A gente quer entender ali a tua forma de pensar, além de onde que veio a ideia, que você já compartilhou, né? Mas quais foram os seus desafios nesse processo de transformar a tua ideia e aquela percepção em um negócio real, né? E dar esses primeiros passos. Bacana, olha, quando eu tive essa ideia, eu sempre fui olha, tem uma questão aí, talvez, de empreendedorismo e aprendizado que eu acabei tendo que entender e na marra, na verdade, aprender a fazer. Eu sempre fui um cara de muitas ideias, então, muito criatividade, etc. Só que essa
essas ideias acabavam não se tornando algo material, ou seja, eu não conseguia transformar aquilo em algum projeto de verdade, alguma coisa palpável, né, que eu falasse assim, pô, bacana, né, fiz isso aqui. Então eu ficava muito no mundo da ideia, do sonho, né, do desenho, e acabava não materializando. E o que eu aprendi nesse processo é que eu tinha que ser mais executivo, né? Eu era muito idealizador, era muito criativo, pô, bacana, mas eu tinha que ser também, ter essa capacidade de execução. Então eu fui trabalhando isso durante o meu processo, e quando surgiu a ideia do Papum, eu fiz um curso de Design Thinking, aqui no Vale do Peão, né, aqui em Curitiba. Acho que foi o primeiro curso de Design Thinking ali do Vale do Peão que eu fiz com o Guilherme Pinheiro, que é um facilitador nessa área de inovação, que inclusive é meu advisor hoje na Papum. Aí quando eu fiz esse curso, eu identifiquei uma coisa, eu falei assim, cara, dá para eu tirar essa ideia desse aplicativo através desse método aí. Dá para fazer. E aí, como eu vi que, né, toda aquela metodologia, o passo a passo, todas aquelas etapas, né, que o design thinking traz, eu falei assim, pô, eu vou conversar com esse instrutor aí, eu vou convidar esse cara para me ajudar a tirar essa ideia, né? E foi isso que eu fiz. Eu fiz um projetinho, idealizei a ideia ali no papel, até que estava bem escrito, e levei para ele e falei assim, Guilherme, cara, tem essa ideia aqui, não existe isso, acho que isso aqui é uma coisa muito legal, eu queria que você, né, começasse comigo aí para a gente poder trilhar isso aqui. Ele gostou muito da ideia, daí ele começou a ajudar a gente, né, a poder co-criar as primeiras, assim, quais são as dores, né, do usuário, quais são as dores do vendedor, as dores do próprio consumidor, qual é os jobs to be done, né, que tem que ser feitos, né, para que a gente possa entender claramente as dores de verdade e assim pensar nas pílulas ou nas soluções para poder atender isso. Então, através desse método, através desse auxílio aí do Guilherme, é que eu consegui ter mais clareza no que realmente a gente tinha que atacar, no que a gente tinha que resolver, qual era a solução que a gente ia entregar. Então, foi assim que surgiu o primeiro web app nosso, que ninguém usou. Ninguém usou porque era muito básico e ninguém iria colocar o CPF num cadastro online vindo pelo link dizendo que você podia comprar coisas na comunidade. Hoje, Qual que foi? o teu estalo aí, então, de começar a empreender, da coragem, né? O que te motivou aí foi, então, o acesso e a descoberta de um método. Então, antes disso, é como se você não tivesse se sentindo seguro em executar as ideias que você possuía. E aí, a partir do momento que você descobriu que tem um roteiro, tem um passo a passo, assim, opa, cara, acho que se eu fizer isso aqui, acho que eu consigo. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Exatamente isso. Bacana. E quais que foram as outras ideias que você não tirou do papel? Eram nessa linha? Não tinha nada a ver? Nossa, acho que deve ter tido umas 800 ideias que eu não tirei do Bastante coisa. É E muita coisa. quais você considera seus erros e acertos na Papum? Que boa. Eu acho que um dos meus erros foi a questão, eu acho que deve ser uma dor de vários startupeiros aí, empreendedores, é a questão da gestão, de você, às vezes, ter que ficar muito na operação e você acaba deixando um pouco de lado a gestão mais estratégica do negócio, né? De você pensar como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai escalar, como é que eu vou conseguir mais parceiro, como é que eu vou vender mais, etc. Essa parte mais pensante mesmo, que é a estratégia, que é, às vezes, você que tem um olhar, não é um colaborador, não é o investidor, não é o cara que está fora do seu contexto, é você que está no meio daquilo e que talvez tenha esse feeling, tenha uma compreensão, um olhar, e que se você acaba, e que acaba acontecendo sempre, né? O empreendedor acaba indo muito para a operação, ou seja, ele também é um dos caras que lá, né, fica ali vai batendo na pedra também quando precisa. Eu acabei fazendo isso por alguns meses no ano 2021 e quase custou muito caro para nós. Quase custou muito caro. Então, hoje, eu tento me equilibrar muito isso, né? Quando é necessário ir para o operacional, eu vou, mas eu tenho que ficar pensando o desenvolvimento, evolução, estratégia, como é que a gente vai se diferenciar praticamente todo dia na startup. Se o founder, eu sei, ou o próprio empreendedor abdica disso, provavelmente em alguns meses ele vai ter um retorno, né, dessa falta
talvez de foco dele, ou dessa necessidade dele se dividir em 3, 4, 5, pode custar muito caro também. Sim. E aí você tem tido algum método para isso, para conseguir conciliar as atividades estratégicas e mais executoras? Olha, o primeiro é estar dormindo meia-noite, todo dia, meia-noite, 1 hora, porque não tem tempo para poder fazer tudo. Segundo é, nas áreas mais operacionais, sim, puxar pessoas para poder fazer, né, colaboradores, etc., que aí vão atender essa demanda e eu estou tentando automatizar o máximo que eu posso dos processos. E também uma coisa que está sendo muito um desafio mesmo é exercitar esse olhar diferente, aquele olhar da primeira vez, né, quando a gente enxergou a oportunidade. Esse olhar, que é quando veio a ideia, que é o insight, eu acho que é um dos maiores pontos, talvez, dentro de quem criou uma startup ou tem aí uma empresa, que é necessário que ele faça, né? E às vezes, para eu ter esse olhar de novo, eu mesmo vou fazer algumas entregas. Eu pego ali a minha bike, que no nosso modelo é de bike, que a gente faz mesmo. Eu mesmo vou fazer as entregas e eu sinto de novo a energia do porquê que eu estou fazendo aquilo. Né? Eu entendo, eu volto lá atrás e falo assim, ó, é por isso, essa é a energia que você tem que massificar, né? Que você tem que levar para todo lugar e isso acaba me conectando de novo. Então é isso, né? Dividindo funções, contratando pessoal, mas também tentando no máximo que puder voltar atrás, dar um passinho, olhar de novo, por que você está fazendo, qual que é o propósito, qual que é o objetivo disso. Que eu acho que fica mais fácil também caminhar. Legal, e acaba entendendo melhor, né? Você fazendo também acaba vendo como que as pessoas se sentem, entendendo um pouco Com de toda a situação. certeza. Com certeza, o quanto de oportunidades que a gente acaba não observando, porque você, como eu falei, o founder, o empreendedor que está na ponta ali, ele tem a visão, ele tem o olhar, não é o colaborador, sim, ele tem que atrair o colaborador para a cultura, para o objetivo, para as metas, né? Tem toda essa parte aí, mais ali de função, atividade, mas quem que realmente sente lá na alma aquilo ali? Que isso é interessante, que isso é bom, porque isso aqui vai fazer diferença, isso vai transformar, isso aqui vai impactar vidas, por exemplo. Né? Então, se você e outros próprios investidores falavam isso. Vai para a rua, vai para a comunidade, entra, né? Vai falar com o vendedor. E isso faz a diferença, porque quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver oportunidade em todo lugar. Vou cadastrar esse cara aqui, vou fazer uma promoção com ele, vamos bombar esse negócio, vamos fazer aquilo ali. Então, esse contato, né, esse contato com a comunidade, que é o nosso negócio, é muito importante que ele dá esse senso de sentido, como eu falei, e também dá muitas ideias de como você pode melhorar o processo, como é que você corrige e como também você dá um outro salto, né? Que foi o que aconteceu Como facilita nas a últimas vida 2 de semanas. que legal. E teve alguma coisa que você alterou na sua rotina ou que você incorporou, que você deixou de fazer, que você acha que foi decisivo também para ir alavancando os passos? Incorporei. Tipo, pode Então, ser até a rotina pessoal. talvez criando uma disciplina diária, que é um dos pontos que a gente sempre vê, né, nos livros aí de liderança. É a disciplina, é o cara acordar, ele ter o ritual dele, saber que tal hora vai fazer isso, vai fazer aquilo. Também uma coisa que eu acabei colocando é não demorar muito tempo para fazer nenhuma tarefa, né? Se a tarefa ela demora demais, é quebrar essa tarefa em várias partes e no máximo 20 minutos tem que estar pronta aquela parte. Porque o que acontece, né? Parece que os dias eles são tão curtos que se você não te fizer muita coisa, se você não dá conta do negócio, não dá conta. Então eu acabei tendo que ter essa disciplina, dividir esses blocos de tempo aí, né? E ser muito assertivo. Acho que isso que eu estou treinando com o tempo, é ser muito assertivo, né? Se eu começar alguma coisa, tem que terminar aquilo de uma forma um pouco mais rápida e com uma eficiência maior, para que não tenha o retrabalho, porque se tiver que voltar toda hora, né, a produtividade vai embora. Então acho que isso aí que eu acabei incorporando aí no dia a dia. Sim, e quanto menos tempo a gente tem, acaba sendo mais assertiva a forma de
conclui, né? Acaba tendo que priorizar, acaba fazendo o que tem que ser feito realmente. Com certeza. E talvez isso é um grande aprendizado nosso de startup quando você não tem grana. Você não tem muito dinheiro, e aí você tem que ficar pensando o que é que eu vou fazer, o que é prioritário, o que é mais importante, o que é mais importante. E eu acho que esse raciocínio acaba sendo positivo, porque você acaba sendo analítico, estratégico, e é no dia a dia. Né? Não tem um dia que você não tem esse conflito aí, de certa forma, do que você tem que fazer, priorizar, porque isso aqui é relevante por esse motivo, o outro é por outro motivo. E essa forma de avaliar as coisas, vejo que é importante, sim, importante para o dia a dia, para a operação, para o amadurecimento aí do próprio empreendedor, para o negócio, que faz com que ele fique mais cascudo, acho. Acho que ele fica mais preparado, sabe? Aquela questão de Exatamente. tomar decisão rápido, ele às vezes não tem que se envolver emocionalmente, né? Se for para abrir mão, tem que abrir mão e faz parte e toca o negócio, né? Sim, o Corre aqui quer fazer alguma pergunta? Gente, alguém mais tem perguntas? Oi, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Sou o Robertson de Alfenas, Minas Gerais. Eu estava olhando o aplicativo, entrei no site. Assim, eu queria perguntar o que é. Eu peguei pela metade aí da reunião, cheguei atrasado. Então eu queria perguntar qual que é o propósito aí, né, para você. Eu vi lá no site que você tem uma opção lá, quero ser um vendedor. Eu queria saber se você vai colocar isso em vários lugares, se já tem. Então, como que é seu nome? É Robertson. Robertson. Tudo bom, É Robertson? diferente mesmo. Não, tranquilo. Então, Robertson, sim, a nossa ideia, na verdade, assim, esse site está muito defasado. Eu tenho que alterar esse site aí, porque, como eu falei, é tanta coisa que você tem que fazer que você tem que priorizar, né? O site a gente acabou tendo uma identidade visual do nosso MVP ainda. O nosso aplicativo atual ele é muito diferente desse que está aí no site. E ele é bem, Eu ele, de vou certa forma, baixar. baixe ele aí, daí você vai ter vai entender essa diferença. Mas o nosso plano, qual é o nosso plano? Estamos na Vila Torres agora. A Vila Torres é uma comunidade de 8.000 pessoas, né? Que a gente já tem alguns números aqui. Estamos chegando a 20% da comunidade, com mais de 1.500 pedidos realizados já em 5 meses aí. E agora a nossa ideia é expandir para a comunidade de Curitiba, né? Para que a gente alcance uma população em torno de 100.000 pessoas aqui em Curitiba. Mas também já estamos conversando e até mapeando vendedores em outras comunidades, como Paraisópolis, Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos ter uma conversa com o pessoal da Rocinha ainda até o final desse mês. E também estamos conversando com o pessoal da Bahia, do Nordeste de Amaralina e em Campina Grande, na Paraíba. Por quê? Porque hoje existem as 10 maiores favelas do Brasil. E nós temos um negócio que ele tem uma escala, uma capacidade de escala muito grande. Então a gente também quer aproveitar esse momento, né, que não existe concorrência direta nesse sentido para poder crescer. E também vai ficar salva a gravação, aí depois você pode voltar e ver tudo que foi falado, que é bem interessante, né? Aí também a gente vai deixar o contato do Jean. Jean, e tem algum livro ou filme que você viu e foi bem relevante, que você recomenda que os empreendedores vejam também ou leiam? Cara, tem dois filmes, né? Um filme um pouco ainda quando eu era criança, adolescente, que é o filme Robôs. Robôs que era um desenho, não sei se vocês vão lembrar aí, galera. Era um desenho que tinha o Grande Soldador, que era um senhorzinho gordão assim, que ele era um robô e ele ficava em Robópolis. Acho que era Robópolis o nome lá. E ele criava robôs, ele desenvolvia robôs. Ele tinha uma fábrica, uma indústria enorme que ele fabricava robôs. E aí tinha um robozinho na época que ele era pobre em tese, não tinha condições, e o pai dele ficava trazendo peças de outros robôs para poder colocar nele. Né? Ele ficava às vezes com uma parte do meio aqui de uma robô. Era Acho que eu rosinha lembrei. aqui. Oi? Acho que eu lembrei do filme. Isso.
Isso daí tem uma frase que o grande soldador fala, ele falava assim, viu uma oportunidade, atenda. Ele falava assim, né, com uma motivação, com uma alegria. E essa frase, né, viu uma oportunidade, atenda, eu acho que foi uma das que eu sempre levei. E aí sim vinha as ideias, né? Porque ia para algum lugar, falava assim, olha, tá vendo aqui, ó, tá faltando isso, não tem aquilo, eu acabava anotando, olha, se eu for para cá eu vou começar a fazer isso, etc. Então, esse filme acabou incentivando um lado bem criativo, curioso e também atento para oportunidades, né? Então, esse filme Robôs, que eu trago, e também tem um filme do do Bradley Cooper, que ele fez com esqueci o nome agora, com o Robert De Niro, que o nome é Sem Limites, em que esse personagem do Bradley Cooper, ele toma uma droga, uma droga sintética que foi criada, dele ativa 100% da capacidade dele, né, mental. E aí o cara começa a pensar um monte de coisa, começa a ganhar milhões ali na bolsa de valores, começa a aprender uma nova língua em meia hora só ouvindo, né, aquele áudio da língua nova. E aquilo ali talvez me deu uma questão assim de que existem coisas que não estão aparentemente visíveis, mas que são possíveis de serem feitas. Entendeu? O Sem Limites é um pouco isso. O cara ia além daquilo que estava, né? Que o pessoal na média fazia. Então ele era acima da média. Não que em tese eu vou tomar uma balinha daquela para ficar, né, super ativo aí com o cérebro igual eu ficava. Mas eu acho que o mindset nesse sentido é importante, né? Da gente entender que há coisas que você consegue fazer, que elas podem ser fora da curva e que talvez você precise dessa mentalidade para poder fazer isso. Talvez em filmes seja isso. Eu tenho um outro livro que eu acabei lendo, o primeiro livro que eu li. Engraçado, eu fiz uma cirurgia de apendicite com 15 anos, estava na cama, não conseguia nem me mexer, estava duro lá na cama, e aí peguei um livro que meu pai tinha na estante dele lá. O nome do livro era Meu Primeiro Milhão, era o nome do livro. Eu achei Usou o fantástico. tempo ali para Pois é. ler. Pois é, e aí eu não tinha nada para fazer mesmo, eu peguei o livro, ficava assim com o livro em cima da minha cabeça e acabei lendo o livro inteiro. Acho que esse livro também acabou norteando um pouco do meu processo, da minha trajetória aí. E ele tinha uma frase também que era assim, tudo é possível, né? Porque ele analisava os grandes empresários da época os grandes empresários da história, na verdade, ele analisava, e aí tinha vários lá, e eu me lembro da história do Henry Ford, né? Em que o cara era excepcional, então esses insights, esses exemplos, né? De outros empreendedores que houveram e como é que eles superaram, como que o cara pensava, o que ele fazia, acho que foi bem importante para o meu processo, porque eu sempre lembrava do Henry Ford, sempre lembrava, às vezes, do Steven Spielberg, né, lembrava do Soichiro Honda, começou a Honda com o Japão praticamente acabado, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vários exemplos interessantes que eu acho que me ajudaram aí nessa minha caminhada. Legal. Obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento, das suas inspirações. E agora, para finalizar, você tem alguma dica, alguma coisa que gostaria de falar para os empreendedores? Bom, eu acho que o que eu indicaria para quem quer ser empreendedor, principalmente quem quer abrir startup, né? Acho que dinheiro hoje em dia está difícil. Essa é a primeira realidade. Entenda as realidades. Entendendo as realidades, não fique resignado pelas realidades, ou seja, não deixa que isso que existe, que estão falando, ou que de certa forma o mercado está mostrando, te impeça também de você fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer, que você visualiza, que você tem a sua visão, o seu feeling, que você sente, né, que é interessante fazer.
Porque sempre vai ter as dificuldades, e eu também vejo que dentro desse pensamento, se houver a dificuldade, aprenda a sair dela no próximo dia, né? Porque vida de startupeiro é uma montanha-russa. Hoje você está no melhor dia de sua vida, amanhã você está no pior. E é assim. E é constantemente isso aqui. Então você nunca tem todas as respostas, e é um ambiente de incerteza mesmo. É a regra do jogo. Então você precisa ter estômago, você precisa ter um controle emocional, inteligência emocional nesse sentido. Então vejo que é muito importante que o empreendedor ele se desenvolva, talvez é uma palavra, interiormente primeiro. Tem que fazer, talvez, se você acha que é importante fazer terapia, se é importante você resolver aquele problema do passado que você acha que te impede. Se você tem medo de algo, vá, vá ver isso. Se tem algum travão que você tem, eu não consigo falar em público, resolva. De alguma forma, tente entender quais são os seus pontos fracos, quais são os gaps ainda que existem para que você possa superar, porque no dia a dia da startup vai te exigir isso, vai te exigir essa superação, essa resiliência constantemente. Então, se você, como pessoa, está se desenvolvendo, está se olhando, está se identificando, entende quais são as suas fraquezas também, quais são os pontos que você tem que melhorar, com certeza o seu negócio vai ter uma probabilidade de ter durabilidade, dele ficar no mercado. E se você, né, se manter firme, o seu negócio vai conseguir, talvez, sei lá, se talvez tiver sucesso, eu não sei, mas se você estiver bem, com certeza, se não for nesse negócio, no próximo, né, que também faz parte, você pode ter um bom retorno nesse sentido. Então, acho que o recado é um pouco para o cara se olhar e entender que ele tem que estar se aprimorando, ele tem que estar se cuidando, que se ele não estiver fazendo isso e só entrando no fluxo do que o mercado, o investidor, do que, sei lá, próprias demandas do dia dele fica impondo para ele, provavelmente em pouco tempo, em 6 meses, um ano, ele já não tem a vontade, não tem o pique para poder continuar. E é aí que o negócio começa a ir pro brejo, né? A degringolar. Então, acho que é um pouco isso. Um equilíbrio, então, entre as áreas da vida, a pessoa estar se sentindo bem com ela mesma e ter disciplina para ir desenvolvendo um pouquinho a cada dia com uma visão de futuro. Com certeza. Com certeza, isso aí. Legal, então deixa os seus contatos para o pessoal que quiser te encontrar, conversar mais, saber mais sobre a Papum. Sim, maravilha. Acho que o pessoal pode me encontrar no LinkedIn, que é Jean Pierre PS, né? Então Jean, Jan, Pierre, espaço PS. Então acho que é fácil encontrar ali, né? Founder e CEO da Papum. Tem o nosso Instagram, Jean Pierre PS _. Eu acho que é isso, né? E também tem o site da Papum, papum.app, que é bem fácil. Também o meu e-mail, jean.pierre@papum.app. Então podem nos conectar lá que a gente responde, a gente tem um papo aí. Ok, então, obrigada, Jean. Obrigada, pessoal. Boa noite. Eu que agradeço. Grande abraço aí, pessoal.